Olá, tudo bem com você? Por que que o mundo todo, boa parte do mundo, melhor dizendo, está com o pé atrás com o Brasil? Inseguro com o atual governo do Brasil? Por que que mais da metade dos brasileiros aí também estão inseguros com o atual governo? Sim, aqueles que votaram no Bolsonaro e também aqueles que votaram nulo e branco, que representa mais da metade do país. Por que que o governo Lula está enfrentando tanta resistência? É sobre isso que eu vou estar falando com você nesse vídeo. E olha só, isso afeta diretamente o seu bolso. Quanto mais inseguro as pessoas estão com relação ao governo, mais sofre as classes menos favorecidas. O mais pobre vai sofrer enquanto perdurar a insegurança no nosso país. E essa insegurança, pelo que se desenha, está muito longe de terminar. Então, eu quero debater sobre isso nesse vídeo para você entender o que de fato está acontecendo, ok? Tem uma entrevista aqui fantástica do economista que eu vou estar relatando para você e a partir daí você vai entender melhor o que está acontecendo e vai saber o que fazer com as suas dívidas e com o seu dinheiro, ok? Vamos lá. Eu quero te convidar a deixar aí o seu joinha, deixa o seu like, se você gostou ou não gostou do conteúdo desse vídeo. Deixa o seu comentário também, é super importante aqui para o nosso canal. E quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e também a se tornar membro diamante aqui do nosso canal. Todos os membros diamante têm acesso a um curso de gestão financeira e investimentos completo, são mais de 30 aulas. E toda última segunda-feira do mês tem aula de mentoria através de videoconferência num grupo fechado só com esses alunos. Você assiste às suas aulas, anota as suas dúvidas e no dia da mentoria você vai tirar essas dúvidas. O curso é extremamente didático, numa linguagem de fácil entendimento. Você vai curtir muito e vai mudar a sua situação financeira. Vamos lá. O principal ponto que tem afugentado os investidores do país, tem feito as pessoas tirarem o dinheiro do Brasil e investirem em outros lugares, em outros países, é a insegurança jurídica. Como assim, Marcelo, insegurança jurídica? Primeiro, o mundo inteiro está assistindo um ministro do STF mandar mais do que um presidente. Isso não é de hoje. Foi durante a gestão Bolsonaro e continua sendo agora. E sempre que tem muito poder na mão de um único homem, que não é presidente do país, mas se porta como se fosse, o que acontece? Isso gera insegurança nos empresários. Você já observou quantas empresas fecharam no país só nesse mês de janeiro de 2023? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, falando sobre a crise global e a crise no Brasil. Você já observou quantas empresas fecharam? Quantos investidores estão mandando seu dinheiro para fora? Ah, mas investidor tem que se ferrar mesmo, Marcelo. Que são especuladores. O Fernando Haddad está falando isso. O Lula está falando isso. Calma que na entrevista do economista você vai entender. Economista e um cara que já foi ex-ministro da Fazenda. Calma aí. Então, essa insegurança jurídica faz todo mundo ficar com medo. Quer ver uma outra prova de insegurança e impunidade no nosso país? Vamos lá. Lojas Americanas. Ela vem fraudando o balanço dela, balanço patrimonial, e manda esse balanço fraudado para os bancos e pega dinheiro emprestado nos bancos. Ok? Aí saiu esse escândalo aí, que eles têm um rombo de mais de 40 bilhões. O banco BTG Pactual é um dos credores. Aí o banco BTG Pactual entrou com uma ação na justiça para penhorar o dinheiro das lojas americanas, ok? Para pagar a dívida. O juiz falou, não pode pegar dinheiro não. E não deixou, impediu que o banco BTG Pactual recebesse o dinheiro dele que ele emprestou para as lojas americanas. Marcelo Segredo, você está defendendo o banco agora? Eu falei que as lojas americanas fraudou o balanço patrimonial, ou seja, as lojas americanas, ao que tudo se noticia, agiu de má fé. Vocês estão entendendo o tamanho da encrenca? Uma empresa age de má fé e o dono dessa empresa, lojas americanas, são 3 brasileiros, maiores, 3 bilionários,
Um deles é o Lemã, o outro é o Sucupira, o terceiro eu não me lembro o nome, mas enfim. São três bilionários que têm grana pra caramba, fraudaram o balancete para levar vantagem. E aí a justiça vem e protege um cara desse? Então, o que as grandes empresas enxergam no país? É um país inseguro para eu me instalar, para eu desenvolver a minha empresa. É um país inseguro para eu colocar o meu dinheiro e gerar empregos. Esse que é o problema. A entrevista que eu trago para você é do economista Mailson da Nóbrega. Ele já foi ministro da Fazenda do governo Sarney, ok? E ele diz o seguinte, ó, Lula frustrou as expectativas do mercado. Por que o Lula está frustrando? Por que o mercado em si está com medo do Lula? Não está? Por que o Lula não consegue passar segurança para o mercado? Fica comigo nesse vídeo, que você vai entender aonde que vai afetar o teu bolso. Presta atenção. Vamos lá. Eu peguei alguns trechos das entrevistas e vou deixar o link da entrevista completa aqui para você. Ela saiu no jornal O Globo, Correio Brasiliense, em vários jornais aí. Então perguntaram assim para ele, mas o Guedes sempre gosta, Paulo Guedes, né, o ex-ministro, mas o Guedes sempre gosta de se vangloriar de que conseguiu também reduzir a despesa em relação ao PIB. O que o Mailson falou. Foi a ação do teto de gastos e não dele. Se não houvesse teto, a despesa tinha subido. Mas cada governo, atenção nisso, cada governo faz o marketing mais conveniente. E o PT é muito bom nisso. E todo mundo do governo agora está dizendo que vão pôr o pobre no orçamento. Mas o pobre nunca saiu do orçamento. E isso é uma invenção do PT. Assim como ele inventou também que tinha recebido uma herança maldita do Fernando Henrique. O pobre está no orçamento do governo desde o governo Sarney. Ou seja, os economistas, gente, eles estudam, eles sabem o que aconteceu lá atrás. E sabem que o discurso de agora, que o partido vem adotando, não condiz com a realidade. Então, esse é um trecho da entrevista, ok? Então, o pobre sempre teve no orçamento do governo. A questão é que a grana nunca chega até o pobre. Por que não chega até o pobre? Eu quero saber a sua opinião. Coloque aí nos comentários. Vamos lá, próxima pergunta que fizeram para ele. Mas e agora? O que a gente pode esperar desse novo governo do PT? Eu diria que se o mesmo governo não conseguir medidas ou formulações que gerem um ano fiscal crível, nós vamos para uma situação complicada. Atenção nisso. Porque isso vai gerar uma queda de confiança, é o que eu estou falando desde o começo do vídeo para você. Que significa depreciação do câmbio e um aumento das taxas de juros futuras. Aumentou a taxa de juros, meu irmão, aumenta o preço de tudo. E aumenta a sua dívida também. Ok? Então, cada vez que o ministro Moraes dá lá uma canetada, mandando prender alguém, mostrando que é autoritário, você bate palma, você vibra, você está batendo palma para a tua desgraça, meu amigo. Porque quem vai se lascar é você. Porque isso mostra que um país não tem segurança. E que é um único homem que manda e desmanda dentro do país. Então, olha só. Aumento do... Aqui, agora, ó. Significa menos crescimento e mais inflação. Isso tudo vai se abater em maior intensidade nas populações mais pobres. Há quanto tempo eu venho falando isso para você aqui no canal? Desde antes das eleições eu já venho falando. Sempre vai pingar no mais pobre. Sempre no menos favorecido. E além do mais, o Lula está pegando uma situação que é oposta àquela que ele contou em 2003. Também já falei aqui para você no canal, eu, Marcelo Moreta. Lá em 2003, o mundo estava em ascensão econômica. Então o Lula pegou o mundo inteiro jorrando dinheiro, todo mundo nadando em dinheiro. Agora, ele está pegando o mundo em crise. É uma situação bem diferente. Então, o discurso de campanha, tá, que o Brasil vai voltar a ser o que era lá atrás, eu já falei para vocês aqui. Não vai voltar a ser tão cedo.
Não é assim que funciona, tá? Quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é museu. Você já ouviu isso? Vamos lá. O que está sendo... Outra pergunta aqui, ó. Qual está sendo o pecado original do Lula nessa largada de governo na área econômica? Desprezar... Isso é grave, hein? Grave, e eu concordo com o que ele está falando aqui. Ele está coberto de razão. Porque os discursos de Lula e Haddad vão de encontro a isso. Olha só. Desprezar a situação fiscal do país e a restrição orçamentária. O que é restrição orçamentária? Orçamento enxuto. Se eu tenho orçamento enxuto, se eu tenho pouco dinheiro no caixa, como que eu vou criar 37 ministérios e empregar 28 mil novos funcionários? Percebe o porquê que o mercado todo começa a ficar com muito medo? Seguindo aqui, o discurso do Lula parece sugerir que o orçamento é elástico, que pode fazer tudo e não vai acontecer nada. O próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que é mais importante fazer um gasto eficiente, o gasto bem feito, do que obedecer o teto de gastos. Qual é a mensagem? Se o gasto for bem feito, você pode fazer à vontade, sem limite. Olha só. Então, isso vem deixando o mercado com muito medo. E aqui mais uma, ó. Que ele comenta aqui, ó. E não dá para ficar emitindo título da dívida e, ao mesmo tempo, criticar o mercado nervosinho que financia a dívida do governo. Pois é. Vamos lá, vamos seguir aqui, depois eu comento. Vocês sabem que o Lula e a Haddad estão afrontando o mercado financeiro o tempo todo. E entenda, mercado financeiro não tem a ver com o mercado bancário, tá? Quem esfola o brasileiro é o mercado bancário cobrando juros altos. Esse aí, em momento algum, eles afrontam. Eles vão mexer com quem? Com os investidores que colocam dinheiro no país. Então, vamos lá. Esse é um erro que o Lula comete sempre. Ele acha que o Tesouro Nacional deve aos bancos. Não. O Tesouro deve àquelas pessoas que põem o dinheiro delas diretamente nos fundos de investimento e de previdência privada, que são os que mais compram títulos públicos. Se o Lula tiver uma dimensão adequada da grave situação fiscal do Brasil, verá que, se não resolvida, condenará o país à mediocridade econômica, à inflação e aos juros altos. E, portanto, prejudicando basicamente quem? Os mais pobres novamente. Olha aqui. Aqui, ó, onde eu estou circulando o mouse. Se ele tivesse dimensão, teria feito outro discurso de posse, parecido com o do Winston Churchill, que, quando assumiu o cargo de primeiro-ministro britânico, prometeu apenas sangue, suor e lágrimas. E o Lula prometeu o quê? Um monte de coisa que ele não vai cumprir. Não é? Lula deveria ter alertado a sociedade de que nós vamos precisar de medidas duras para recuperar a função do orçamento público e restaurar a capacidade de investimento do Estado. Ao contrário, Lula fez uma campanha prevendo o quê? Prosperidade. E não é isso que a gente vai encontrar pela frente. Controle cada vez mais o seu orçamento e não fique esperando por uma medida do governo milagrosa que vai fazer você mudar a sua vida. Não, não vai. Ok? Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Compartilhe essa informação. As pessoas precisam expandir, abrir a sua mente. Essa posição do Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda, do José Sarney, é a visão de diversos, da maioria dos economistas do nosso país. E quando a economia do país não vai bem, quem paga o pato é você, o mais pobre. É você que tem dívida. Então, se liga aí na informação e não se deixe iludir pela fumaça que é divulgada nas mídias. Realidade e ação é o que pode mudar a sua vida. Beijo no teu coração, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.